Fala pessoal, beleza? Meu nome é Alex. Eu hoje vim com uma proposta diferente aí. Eu sei que talvez vocês já viram vários cursos de Google Ads. Google Ads acho que é uma das plataformas mais buscadas aí para anunciantes hoje, né, no mercado. Mas sentindo uma necessidade de ter um curso mais prático, básico, focado, principalmente nas pessoas que estão começando. Eu vou gravar uma série de vídeos aqui trazendo um pouco da minha visão sobre essa plataforma, né? Inclusive eu comecei ali na faculdade, foi um pouco antes da minha formação, né? Eu tenho formação em publicidade e propaganda e pós-graduação em marketing, então eu já somei as duas coisas ali e atuo na área efetivamente desde 2015 mesmo, né? 2014 foram só alguns experimentos, fiz alguns trabalhos como social media, porque na época isso era o boom. E depois eu migrei totalmente para mídia paga. Trabalhei dentro do Google também em um projeto em 2018, né? Mais ou menos um ano e meio ali. Mas aqui com essa série de vídeos eu foco muito mais no público que ainda não sabe usar o Google Ads, tá? Então bora aqui para a tela para a gente dar uma olhadinha. Para a gente criar uma conta do Google, a gente precisa ter um e-mail Gmail, tá? Eu recomendo sempre trabalhar com Gmail, tá? Tudo que for Google, você trabalha com as coisas do Google. É sempre melhor as integrações, tudo mais. E sempre que você for fazer uma conta para um cliente, cria um e-mail cliente.marketing@gmail.com para você ter controle disso, tá? Então aqui, ó, antes de a gente começar no Google Ads, pelo menos até agora, hoje é dia 18/11, então ele oferece opções de você resgatar aqui cupons, né, para você ganhar. Por exemplo, aqui, ó, a primeira oferta ele te dá R$ 880 após você gastar R$ 880 no Google Ads dentro de 60 dias. Esse aqui é o critério mínimo que o Google tem para você receber isso aqui, tá bom? Se dentro de 60 dias você não gastar R$ 880 do seu bolso, ele não vai te dar R$ 880, tá bom? Se der 61 dias e você tiver gasto 879, você não ganha. O Google, ele não, né, ele não dá almoço grátis para ninguém, então tem que prestar muita atenção quando estiver fazendo isso aqui, tá? 1.230 é a mesma coisa, ó, tá vendo? Só que aqui ele exige que você tenha um investimento de 1.580 dentro de 60 dias, então coloca 59 dias, tu tem que gastar 1.580, tá? Se o seu cliente investe ali em torno de R$ 60 por dia, já eu acredito que você já consiga bater isso aqui em um mês, tá bom? Porque, por exemplo, se você consegue bater esses 1.500, esses 800 ou esses 3.000 aqui em 30 dias, ele não vai liberar no 31º dia, tá bom? Ele demora ali mais uma janela de uns 15 a 20 dias, se eu não me engano, para liberar esse cupom aqui, tá? Então fica muito ligado nisso aqui. Tem uma aba lá de promoções que ele vai mostrar certinho. Depois eu posso mostrar de uma conta de um cliente meu que a gente resgatou esse cupom. E aí a gente consegue trabalhar certinho, tá? Como eu vou focar aqui na questão para quem é muito iniciante, então vamos supor, eu vou pegar esse aqui que é o mínimo, de 880. Vou em clique para resgatar, belezinha. Então ele vai pedir para eu fazer login aqui, tá? Eu tenho vários logins aqui, mas não são logins que eu vou usar. Então a gente vai aprender hoje a criar uma conta de Gmail. Vamos lá. Ó, para uso pessoal, tá bom? Não, nunca coloque para trabalho em empresa porque ele vai te forçar a assinar o Google Workspace, é super caro, é desnecessário. Se você não é uma empresa grande mesmo, não assine. Para uma criança, óbvio que não, porque isso aqui é um e-mail que a gente gerencia para crianças. Até se você tiver filhos, eu recomendo muito você criar um e-mail desse, você coloca no Family Link. Show de bola, você consegue monitorar horário de tela e tudo mais, mas isso não é objetivo. Para uso pessoal, clicou aqui, belezinha. Você dá um nome, eu vou colocar aqui curso. Curso Google Ads, perfeito. Não, vamos colocar aqui, eu sempre faço isso, né? É igual aquele campo de prova que pede para você escrever nome. Aí eu escrevo o nome completo e depois embaixo tá sobrenome. Aí eu falo, pô, não sei o que escrever. Mas vamos lá. Curso Google Ads, belezinha, vamos lá. Dia, vamos colocar dia 11 de novembro, né? A gente tá em novembro. Eu vou colocar 1986. Então, a partir de agora, o nosso curso tem 39 anos. Parabéns, curso. Vamos criar um endereço de e-mail Gmail, tá? Aí aqui ele dá algumas opções, ó, curso, 3 edições, nananã. Crie o seu próprio endereço Gmail. Geralmente eu gosto de criar meu próprio e-mail, então eu coloco aqui curso.
no corre, vou colocar o nome da minha consultoria, né, para mídia paga, curso no corre marketing@gmail.com. Então anota depois o que você colocar, vamos avançar. Aqui tem a parte das senhas, tá? Então aqui eu vou colocar a minha senha, meu Deus, ele não deixa eu colocar nada e sem ficar dando sugestões aqui, vamos lá. Então eu vou criar aqui uma senha. Beleza. Tô criando aqui, agora eu vou confirmar. Belezinha. Não vou mostrar a senha para vocês, né? Eu recomendo que vocês não façam isso também. Beleza, avançamos. Não quero salvar. Aí aqui você tem que fazer uma verificação, é obrigatório, tá? Infelizmente. Vou colocar meu número aqui. Vou avançar, vou ver se ele deixa, né, eu fazer essa verificação. Aí ele me mandou uma mensagem aqui no meu SMS, o que eu acho ainda muito arcaico por parte do Google. Por exemplo, o TikTok ele manda no seu WhatsApp. Então, de uma certa forma, não é que é mais moderno, é mais prático, né? Todo mundo usa o TikTok hoje em dia. Vamos lá, ele mandou esse código aqui. 27, belezinha. Vamos avançar. Aí aqui a gente coloca o e-mail de recuperação, depois você coloca o e-mail, eu não vou colocar agora porque a aula já está muito longa, né? Criamos aqui o nosso acesso, curso, ocorre aqui é o meu curso, belezinha. Aqui as políticas de termos, a gente como bom brasileiro, a gente lê tudo, né? Nós somos extremamente aplicados, nós lemos todos os nossos contratos, né? Vamos criar a conta. Acabando, calma aí, que agora a gente vai para a parte mais legal. Terminamos de criar, automaticamente ele já abre a nossa conta, tá? Agora, ó, tem duas coisas aqui tem uma coisa aqui que aconteceu que geralmente quando você cria a sua conta de Google Ads com o Gmail que você já usa, ele vai ter etapas anteriores, tá? Tem etapas que ele vai pedir para você fazer a verificação do anunciante logo de cara. Como a gente criou um e-mail do zero, então aqui ele já veio para a parte de cria a sua primeira campanha, tá? É só clicar fora, não cria a sua primeira campanha ainda, tá bom? Porque é muito importante que a gente trabalhe de uma maneira mais correta aqui com o Google, tá? Então, quando você for criar aqui, ó, ele vai perguntar qual que é o nome da sua empresa, né? Então aqui a gente coloca aqui, vai ser uma empresa fictícia. Então é assim, é importante que você tenha ou um site, ou um número de telefone comercial, ou um site de download de app. Geralmente a gente tem um site, tá? Então antes de criar uma conta do Google Ads é importante ter um site. Eu preciso necessariamente ter um site? Não. Mas, cara, porque você pode ter anúncios só de chamada, só que nem que seja uma que a gente chama de landing page, tá? Tenha um site, tá? Um site super simples. Hoje a gente tem diversas plataformas que você cria um site simples, prático e rápido, sem muita dor de cabeça, beleza? Então, belezinha. Então aqui agora, ó, já coloquei lá. Na verdade ele teria que ter colocado aqui adicionar as informações comerciais, né? Ele não me deu, então beleza. Aí ele tá perguntando quais são as minhas metas. Eu recomendo a gente pular isso aqui por enquanto, tá? Porque isso aqui depois está relacionado ao tagueamento da conta. É uma coisa um pouco mais avançada, então eu acredito que seja bom a gente pular. Mas se você quiser, por exemplo, quando você for escolher, você vai colocar lead de chamada, vai colocar envio de formulário de lead, você vê que dá para fazer só uma, né? Compras é óbvio, isso aqui é muito relacionado ao e-commerce. Envio de formulário de lead é quando o que a gente chama de conversão, mas o objetivo final, por exemplo, seu cliente, ele é um plano de saúde, ele precisa de pessoas interessadas naquele plano de saúde. Então, quando as pessoas clicam no anúncio dele, procura melhor plano de saúde, ela acha o anúncio do teu cliente, ela clica, ela vai para uma página, para um site onde tem um formulário. Então, a gente usa esse tipo de ação de conversão, porque a conversão é quando a pessoa coloca as informações dela lá e manda as informações, clica no botão enviar do formulário, ou clica no botão de WhatsApp, por exemplo, para falar com a empresa. Isso é uma conversão, ou ela faz uma compra. Isso é uma conversão, tá? A gente tá falando aí já de uma métrica super importante em mídia paga, tá bom? Vou pular aqui, como eu já disse, isso aqui não é tão importante agora. País de faturamento Brasil, unidade monetária BR, ele já vem tudo configurado bonitinho, tá? Eu tô em São Paulo, então ele vai vir aqui. A gente continua essa parte que não tem como pular.
ele vai obrigar a gente a colocar dinheiro na conta, tá bom? Mas não se preocupe, tá? A gente não precisa colocar dinheiro de fato na conta, tá bom? Aqui, ó, se eu tentar passar essa parte aqui, ele não vai deixar, tá vendo? Ó, ele vai pedir para eu colocar informações de pagamento. Como a minha conta é um CNPJ, então eu vou criar uma conta pessoa jurídica, tá bom? Eu recomendo sempre que você criar uma conta para o seu cliente, cria com o CNPJ da empresa do seu cliente. Nunca crie com o seu CPF, nem com o CPF do teu cliente. Tá? Claro que o seu cliente você até pode, mas eu recomendo muito que você crie com o CNPJ da empresa dele, para ficar tudo certinho, bonitinho. Se ele precisar de informações fiscais para declaração de imposto de renda, você consegue extrair isso do Google Ads, você consegue enviar para ele, o teu cliente não vai ter problema nenhum. Eu acho que é a maneira mais correta da gente trabalhar, tá? Geralmente, se você vai criar para você mesmo que está assistindo, aí você pode colocar teu CPF, tá bom? Não tem problema nenhum. Mas eu sempre recomendo, para quem for atender outras empresas, cria dessa maneira como tá aqui, tá? Organização, CNPJ. Se você mudar aqui, ó, pessoa física, ele vai pedir se você, ele tá dizendo que CNPJ, ó, mudou. CPF, data de nascimento, tá? Então eu vou aqui para organização. Eu vou colocar aqui o meu CNPJ, eu não sei se ele tá copiado, não está copiado. Então, já peguei meu CNPJ, vou colar ele aqui. Não liguem, tá? Eu demorei muito, mas faz parte. Aqui ele já trouxe as informações da minha empresa. Você é obrigado a colocar uma forma de pagamento. Eu vou colocar Pix, porque eu não quero pagar por enquanto. Depois você pode mudar isso, tá? Adicionar um valor manual, ó. Se eu tentar colocar, sei lá, R$5, ó. Ele só deixa acima de 40, tá? Então a informação é importante. Mínimo de R$40. Receber orientação personalizada, tudo bem, não tem problema. Você pode colocar se você quiser, eu não coloco, eu não preciso. Isso aqui, ó, estrategista de contas do Google, tá? Que é a galera que entra em contato com vocês. Se você às vezes quiser contato deles para te ajudar, você pode colocar. É bom ou não é? É relativo, mas é bom. A única dica que eu dou anote tudo que eles disserem, o que eles disserem para você fazer na conta, mas diga que você não vai fazer na hora, tá? Pensa, anota as informações, fala, vou anotar o que você tá me passando aqui, ou você pode mandar isso tudo por e-mail para eu avaliar com calma. Não faz na hora, porque às vezes tem coisas que eles falam que são muito boas e às vezes são coisas que não são pertinentes para aquele momento da sua conta. Né? Você precisa analisar com mais calma. E tem uma coisa, que a nossa área ela tem uma pressa muito grande, só que a gente tem que sempre trabalhar com calma. A gente trabalha com raciocínio lógico, a gente lida com dinheiro, a gente lida com duas esferas, a gente lida com percepções das pessoas e também com a questão monetária. Né? E essas duas coisas têm que casar bem. O que é isso? A gente trabalha entendendo questões de psicologia, questões de comunicação, de escrita. Então todas aquelas coisas que estão dentro de marketing e publicidade, a gente trabalha essas questões, a gente entende o comportamento do consumidor e ao mesmo tempo a gente lida com dinheiro, a gente lida com finanças, a gente tem que fazer cálculos, a gente precisa, a gente vai aprendendo a lidar com ler as métricas e já entender. Então isso é muito importante, a gente fazer tudo com calma, tá? Belezinha? Vamos lá? Então, só para fechar essa parte, se essa galera entrar em contato, sempre fala, manda para mim por e-mail que eu vou avaliar e depois eu aplico o que for relevante aqui pro meu cenário atual, tá bom? Não sai fazendo tudo de cara. Vamos enviar. O Google não vai te obrigar a pagar esse Pix aqui agora. Beleza, ele me deu o código aqui, eu não vou pagar. Se alguém quiser pagar aí para mim, pode pagar, fica à vontade. Beleza, a conta foi criada. Beleza. Aí, ó, tá vendo que ele tá dizendo uma informação muito importante. Para começar a veicular anúncios, você precisa concluir a verificação do anunciante. Isso é muito importante em 2025 para frente, tá bom? Tem que fazer isso, é obrigatório. E para quem tá criando a conta do zero, igual eu tô fazendo aqui, isso aqui não tem como você pular. Aí ele já vai vir aqui, ó, sua organização é uma agência de publicidade. Selecione se você é o Google Ads somente para clientes, mesmo que também anuncie seus próprios produtos, tá? Aqui ele está dizendo que seria necessário enviar o comprovante de organização do cliente da agência. Eu vou fazer como se eu não fosse uma agência, eu vou fazer como se eu fosse como se eu estivesse criando a conta para um cliente meu, tá bom? Porque essa parte aqui, ó, a gente faz depois quando eu for fazer a aula sobre MCC, né? Que é uma central de contas, que você tem várias contas ali dentro, tá? Vou colocar aqui que anuncia somente sua marca e submarca.
Ele vai trazer as informações de quem paga os anúncios. Eu vou colocar aqui, eu mesmo pago. Sempre é importante você colocar aqui a empresa do seu cliente que paga, nunca outra pessoa, tá? Mesmo que seja outra pessoa, não precisa colocar. Coloca que é assim, pagamos diretamente para o Google Ads, tá? Salvar e continuar. Antes da gente ver campanha, antes da gente ver qualquer coisa aqui dentro, tem duas coisas que a gente precisa fazer. A primeira coisa é vir em administrador, dá uma olhada aqui em configurações da conta, tá? Preenche essa informação aqui com o seu nome, seu contato, seu país, bonitinho e salva, tá? Outra coisa que a gente tem que ver aqui, tá? Aqui você consegue colocar uma lista de palavras-chave negativas a nível de conta. Isso aqui eu vou explicar em um outro módulo que a gente for falar de palavras-chave. Dessa parte aqui a gente não precisa mexer em muita coisa, tá? A gente aqui tá tranquilo. Olha, eu não encontrei a parte da verificação de anunciante criando essa conta hoje. Eu criei uma conta no começo do mês e ela já exigiu a verificação do anunciante logo de cara, tá? Então, bom, eu não sei o que aconteceu, mas mais pra frente ele vai exigir a verificação do anunciante, tá bom? Eu vou dar só uma passada breve aqui em algumas configurações que a gente tem na conta, aqui na nossa conta, e depois a gente vai explorando isso com mais calma nas próximas aulas. Inclusive a próxima aula eu já vou direto para a rede de pesquisa, que eu acho que é super importante a gente já pegar isso logo de cara, porque é o formato de campanha, o coração do Google Ads é a rede de pesquisa, tá? É o tipo de campanha mais comum, é o mais usado. Em raros casos você não usa a rede de pesquisa. É claro que tem casos que a gente não precisa usar, mas é muito raro hoje em dia, assim. Da minha experiência, eu me lembro de umas 8 contas de anúncio que eu nunca precisei usar rede de pesquisa, de verdade, assim. Sempre foram aplicativo, YouTube, tinha um foco, tinha um nicho específico, por exemplo, mercado musical, era um nicho muito específico que o foco da gente era trabalhar mais YouTube, né? Então não havia necessidade nenhuma da gente ter rede de pesquisa, né? E a gente nem cogitou na época. Mas beleza. Aqui a gente tem a gente sempre vai ter esses menus que são importantes, né? Os menus de campanha, onde a gente cria as nossas campanhas. Aqui se você clicar, você consegue visualizar suas campanhas, você cria uma nova campanha, entre outras questões. Aqui quando a gente estiver com campanha, quando a gente for criar a nossa primeira campanha, você vai ver que aqui, quando a gente acessar aqui, nós vamos ver essas informações aqui todas preenchidas, bonitinho. Que a parte de metas é a parte de conversão, que é uma parte que depois a gente vai trabalhar com mais calma, tá bom? É super importante a gente trabalhar isso aqui, criar ações de conversão, tudo bonitinho. Eu vou mostrar duas ali que são principais hoje em dia, né? Três, na verdade são três, né? É formulário, WhatsApp e a outra de ligação. Ligação é pertinente, todo negócio praticamente tem um telefone, então é super importante que a gente encaminhe as pessoas, que a gente também registre quando as pessoas verem um anúncio e ligar para a empresa, o Google consegue saber isso, ou quando a gente coloca uma extensão de chamada, que é quando aparece um anúncio para a pessoa no dispositivo móvel, tem um botãozinho de ligar agora, ou ligue agora, aí você clica, ele já vai pro dial, você aperta o verdinho, ele disca e liga. O Google registra isso como uma conversão, então a gente consegue depois em relatório mostrar que, olha cliente, nós tivemos tantas ligações esse mês para o seu negócio vindo de campanhas de Google, tá? Dá para fazer por outros meios também que são mais complexos, com rastreamento, mas isso aí são casos específicos e eu acredito que eu não vou abordar isso nesse curso, tá? Porque eu geralmente... Os clientes que eu peguei que tinham essa especificidade era uma outra empresa que tocava isso, então eu nunca coloquei a mão, só gerava ação de conversão e mandava o código para ele. Então aqui a gente cria as metas de conversão. Em ferramentas você vai ver muitas questões legais, né? O Asset Studio é aqui, ó, para você criar vídeos, por exemplo, dentro do Google Ads, tá vendo? Ó? Aí você consegue recortar vídeos que já existem, você consegue criar narrações, isso aqui é novo, tá? Isso aqui é uma novidade que saiu agora, depois de, acho que se não me engano foi mês passado, que em setembro eu fiz um vídeo pro TikTok falando sobre isso, que tava em beta e honestamente não tinha nada, né? Então aqui você consegue, ó, você criando uma nova aqui, ó, você consegue gerar imagem com IA, você consegue criar vídeo, ó, se você criar vídeo, por exemplo, ele vai ter uma opção de vários templates e tudo mais que você consegue criar, né? Aqui em Asset Studio. Então, você não necessariamente precisa
Se você não tem uma equipe para poder montar isso para você, então você aqui dentro do Google Ads você mesmo consegue fazer isso, né, para os seus anúncios. Somente imagens, né, super importante a gente ter nas nossas campanhas de pesquisa. Hub de publicidade para apps, isso aqui a gente não precisa ver. Planejamento, isso aqui, cara, é balela, ó. Planejador de palavras-chave. Aqui é onde a gente consegue ter mais ou menos uma noção de volume de pesquisa para as palavras-chave do nosso negócio, né? Entre outras coisas aí que a gente vai explorar mais para frente quando a gente for criar a campanha de pesquisa, tá bom? Só vou passar aqui brevemente. A biblioteca compartilhada também são algumas questões de públicos-alvo, a gente vai ver isso depois quando a gente criar o Google Analytics. A adequação de conteúdo, central de dados, todas essas outras partes aqui, elas vão ser exploradas conforme a necessidade, tá? Então a gente não precisa se preocupar com isso em primeiro momento, tá bom? Eu sei que foi muito extenso aqui essa parte, né, da criação da conta. Eu quero que vocês entendam que é importante passar dessa forma de uma maneira mais calma, mais devagar por cada coisa, porque você viu que o Google tem muitas variáveis aqui para a gente trabalhar. Então, se a gente não conseguir, de fato, fazer isso com calma, a gente vai ter um grande problema aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo, rede de pesquisa. Até mais, tamo junto.